Então vamos lá, um mínimo sobre Max Stirner, uma introdução rápida sobre o pensamento de Max Stirner. Quem foi esse sujeito, né? Ele foi um pseudônimo e alter ego de Johann Caspar Schmidt, então ele escrevia com este nome, Max Stirner. Alemão, nasceu em 1809, foi aluno de Hegel e um dos hegelianos de esquerda, e uma grande inspiração para o anarquismo, em especial a corrente egoísta. Vamos continuar. Vamos começar aqui com o primeiro elemento da filosofia do Stirner, que é a crítica ao idealismo. A filosofia de Stirner fala muito a respeito dos espectros. Mas o que seriam eles, né? Vamos ver aqui. Espectros são ideais, ideias abstratas que impõem algo sobre as pessoas. Então, esses espectros eles são, mais uma vez, ideias, eles são coisas que você pensa, eles não são elementos que existem de verdade na realidade, e eles têm uma característica que eles te impõem algo. Vamos dar uma olhada no que eles são através de alguns exemplos. Exemplo. Exemplo. A monarquia é um espectro porque ela é uma ideia abstrata e ela te impõe algo. Que é, no caso, aceitar o monarca, o rei, o direito do rei, né? Aí, o sistema do monarquismo, por assim dizer. Ela é uma ideia que tem essa imposição sobre você. O patriotismo é a mesma coisa, que é outro exemplo que nós vamos dar aqui. Ele é uma ideia abstrata que te impõe algo. No caso que você venere e se sacrifique pela pátria. No caso, ele te põe aqui, mais uma vez, podemos ver a ideologia do patriotismo. Então, o patriotismo ele é uma ideia que te impõe algo. Logo, ele é um desses espectros que o Stirner estava falando. Vamos dar uma olhada aqui, continuando. O Stirner aponta que todos os espectros têm duas contradições fundamentais. Eles não obedecem à própria imposição, e no topo hierárquico do espectro tem uma pessoa que o está usando para seus próprios fins. Logo, todos os espectros são uma cobrança hipócrita de você deixar de seguir sua própria vontade, a sua própria causa, para fazer a de outra pessoa. Logo, eles são inválidos. Isso aqui é um elemento muito importante. Ideais, e por extensão o idealismo, não têm uma existência por si só. Eles dependem de alguém crendo para existirem. É aquilo. Ideias só existem, entre aspas, seja como sistema ou como qualquer outra coisa, se alguém crer e aplicar elas. Os espectros não têm poder real sobre você, mas eles te assombram, por isso o paralelo. Por isso ele chama de espectro, né, que é outra palavra para fantasma e espírito e essas coisas. E aqui, apesar de eles não serem reais, eles têm esse paralelo, né? Eles assombram, entre aspas, as nossas mentes. Agora vamos falar sobre o nada criador. Uma vez que os ideais e o idealismo e suas causas maiores são falsas, e eles não têm poder sobre você, ao menos que alguém decide aplicar ele, porque tem esse problema, é claro, nenhum rótulo ou nenhuma identidade que colocam sobre você é verdadeira. Na filosofia de Stirner, você é indefinível. Só você realmente sabe o que você é e o sentido que você quer dar para sua vida. Assim como só você sabe o que você quer buscar nela. Então, o que o Stirner diz é: você não pode deixar ideias e ideologias que foram criadas por outras pessoas, que são comandadas por outras pessoas, ditarem a sua vida, ditarem o que você é, o que você tem que buscar, os seus sonhos, o que você deseja, sabe? Agora vamos continuar para o egoísmo psicológico. Como todos os seres têm essa necessidade de se afirmar e de decidir o que querem para sua própria vida, como a gente viu aqui, o que motiva nossas ações para o Stirner é o interesse próprio. No caso, o interesse de descobrir quem você é, de buscar seus sonhos, as suas vontades, etc, etc. Esse é o seu interesse próprio que motiva o que você faz. Esse egoísmo não tem nada a ver com pensar só em si mesmo. Eu esqueci o só aqui, perdão. Como tudo para o Stirner é motivado por interesse pessoal, ajudar as pessoas, por exemplo, é algo que pode ser feito pelo seu interesse pessoal. Por exemplo, você pode ajudar as pessoas para se sentir bem, ou pelo prazer de ver outras pessoas bem também. Você pode, por exemplo, se preocupar com ajudar a sua comunidade, a sua sociedade, só para viver num lugar melhor. E isso é bom, isso é tudo bem. O egoísmo, ele não nega a sociedade e as relações nela. Ninguém é uma ilha. Tem até aquela frase, nenhum homem é uma ilha. E o egoísmo, ele reconhece isso. O egoísmo reconhece, por exemplo, que é fato objetivo que existe o problema da classe e da luta de classes.
Então, o egoísmo ele reconhece o fato que na sociedade tem diversas classes e tem um conflito de interesse entre elas, a luta de classes. O egoísmo aponta que a tomada dos meios de produção é do interesse de todo mundo devido ao coalienante ao capitalismo. Então, o egoísmo ele vai olhar para o fato, porque é uma coisa subjetiva, que é no nosso interesse derrubar o capitalismo. Logo, o egoísmo ele é uma filosofia anticapitalista. Ele olha para todos os problemas dele e fala: é do nosso interesse derrubar esse sistema. Agora vamos dar uma olhada no insurrecionismo. O Skinner ele morreu jovem, ele nunca viveu para ver o conceito de revolução ser trabalhado e elaborado muito a fundo. No tempo dele, revolução ainda era um conceito um tanto quanto burguês, que no caso é uma herança da Revolução Francesa, de os problemas lá que tiveram com ela. O Skinner ele era crítico da ideia de revolução em seu tempo. Ele apresentava a possibilidade de uma insurreição no lugar. O Skinner promoveu uma revolta onde os trabalhadores tomam os meios de produção, locais de trabalho e passam a usar para os seus próprios fins. Então, podemos ver que no Skinner ele tinha uma ideia de revolução feita diretamente pelo povo, sem nenhum tipo de mediador e sem estágio intermediário. Assim, bom, tecnicamente era uma insurreição, mas mais uma vez a revolução não tinha o mesmo significado na época dele que nós entendemos hoje. Tem este problema. Assim como ele promoveu que o povo também neste processo, nessa insurreição, desafiasse a autoridade do Estado, principalmente o monopólio da força. O que isso quer dizer na prática, eu creio que eu não posso dizer no YouTube. Como foi deixado evidente, Stirner queria a derrubada do capitalismo em favor de uma outra coisa. Ele tinha uma proposta de sociedade, ele tinha esse horizonte aí insurrecionário, que hoje a gente chamaria de revolucionário, mais ou menos, dele, que era a chamada União dos Egoístas. Vamos dar uma olhada no que era ela. A União dos Egoístas seria uma sociedade voluntária, baseada em uma democracia de consenso e com o objetivo de suprir as necessidades materiais mais imediatas de seus membros. A União dos Egoístas é uma forma de anarquismo. Skinner é um anarquista ou um proto-anarquista? Tem esse debate. Porque o Skinner, como eu já disse, ele morreu muito jovem, o anarquismo não estava meio que completamente formulado ainda na época dele. Então tem um debate se ele foi um anarquista propriamente dito, ou se ele foi meio que um anarquista antes do anarquismo surgir, um proto-anarquista, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, a prática que ele propunha e a sociedade que ele defendia eram anarquistas em sua natureza. Então, só fazendo uma revisão para ter certeza que todo mundo vai entender, o Stirner dizia que a maioria das ideias e das ideologias da nossa sociedade são falsas. Por causa disso, ninguém pode nos definir e nós precisamos seguir nossos interesses. Viver numa sociedade sem capitalismo é do nosso interesse. Por causa disso, nós precisamos nos revoltar contra o capitalismo e tomar os meios de produção. Essa é a lógica. Nós podemos ver que uma coisa vai avançando até a outra. Essa é, em geral, a lógica do egoísmo. Aí, gente, muito obrigado. Esse é o fim. Agradeço por assistirem até aqui. Por favor, deem like, se inscrevam, compartilhem e comente para ajudar.